A Cabala Mística. Ponto 11. Parece verdade que o pensamento se originou da linguagem, não a linguagem do pensamento. Aquilo que as palavras são em relação ao pensamento, os símbolos o são no que respeita à intuição. Por mais curioso que possa parecer, o símbolo precede a elucidação. É por isso que afirmamos no início desta obra que a Cabala é um sistema em desenvolvimento, não um monumento histórico. Temos hoje muito mais coisas a extrair dos símbolos cabalísticos do que nos tempos da antiga revelação, pois o nosso conteúdo mental é mais rico em ideias. Por exemplo, muito mais rica é hoje para o biólogo a Séfira Yesod, na qual operam as forças do crescimento, a da reprodução, do que o era para o antigo rabino. A esfera da lua resume tudo o que se refere ao crescimento e à reprodução. Mas essa esfera, tal como é representada na árvore da vida, localiza-se nos caminhos que conduzem a outras séfirotes. Por conseguinte, o cabalista biólogo sabe que deve haver certo relacionamento definido entre as forças resumidas entre Yesod e as forças representadas pelos símbolos consignados a esses caminhos. Meditando sobre esses símbolos, ele obtém vislumbres de relações que não se revelariam quando considera-se apenas o aspecto material das coisas, e quando ele tenta trabalhar esses vislumbres no material dos seus estudos, descobre que aí se ocultam indícios importantes. Dessa maneira, na árvore uma coisa leva à outra e a explicação das causas ocultas surge das proporções e das relações dos vários símbolos individuais que compõem esse poderoso hieroglifo sintético. Ponto 12. Cada símbolo, ademais, admite diferentes interpretações nos diferentes planos e, por meio das suas associações astrológicas, pode ele ser referido aos deuses de qualquer panteão, abrindo assim novos a vastos campos de aplicação, nos quais a mente viaja sem descanso, pois um símbolo leva ao outro numa cadeia contínua de associações. A ambos se confirmam mutuamente, da mesma maneira como os fios de muitos ramos se reúnem num hieroglifo sintético, sendo cada símbolo passível de interpretação nos termos de qualquer plano em que a mente possa estar funcionando. Ponto 13. Esse poderoso, abrangente hieroglifo da alma humana do universo, graças à associação lógica de símbolos, evoca imagens na mente. Essas imagens, porém, não se desenvolvem ao acaso, mas seguem uma linha de associações bem definida na mente universal. O símbolo da árvore é para a mente universal o que o sonho é para o eu individual. Um hieroglifo sintético oriundo da subconsciência que representa as forças ocultas. Ponto 14. O universo é, na realidade, uma forma mental projetada pela mente de Deus. A árvore cabalística pode ser comparada a uma imagem onírica que surge da subconsciência de Deus e dramatiza o conteúdo subconsciente da divindade. Em outras palavras, se o universo é o produto final da atividade da mente do Logos, a árvore é a representação simbólica do material rude da consciência divina e dos processos pelos quais o universo veio à existência. Ponto 15. Mas a árvore não se aplica apenas ao macrocosmos, e sim também ao microcosmos, que, como sabem todos os ocultistas, é uma réplica em miniatura daquele. Eis a razão por que a adivinhação é possível. Essa arte tão pouco compreendida e tão caluniada tem por base filosófica o sistema de correspondências representado pelos símbolos. As correspondências entre a alma humana e o universo não são arbitrárias, mas surgem de identidades em desenvolvimento.
Certos aspectos da consciência foram desenvolvidos em resposta a certas fases da evolução e, por conseguinte, incorporaram os mesmos princípios, consequentemente, reagem às mesmas influências. A alma humana é como um lago que se comunica com o mar por meio de um canal submerso. Embora aparentemente o lago esteja cercado de terra, o seu nível de água baixa ou se eleva com as marés por obra dessa conexão oculta. Ocorre o mesmo com a consciência humana. Existe uma conexão subterrânea entre as almas individuais e a alma do mundo. Essa comunicação se acha profundamente encerrada nos caminhos mais primitivos da subconsciência e é por essa razão que participamos do fluxo e refluxo das marés cósmicas. Ponto 16. Cada símbolo da árvore representa uma força ou um fator cósmico. Quando a mente se concentra no símbolo, ela se põe em contato com essa força. Em outras palavras, um canal superficial, um canal na consciência se estabelece entre a mente consciente do indivíduo e um fator particular da alma do mundo. E é por esse canal que as águas do oceano refluem para o lago. O aspirante que utiliza a árvore como seu símbolo de meditação estabelece ponto por ponto a união entre a sua alma e a alma do mundo. Essa união resulta num tremendo influxo de energia para a alma individual e é esse influxo que lhe confere poderes mágicos. Ponto 17. Mas assim como o universo deve ser governado por Deus, assim também a multifacetada alma humana deve ser governada pelo seu Deus, o espírito humano. O eu superior deve governar o seu universo, pois ao contrário haveria força em desequilíbrio, a cada fator governaria o seu próprio aspecto, fazendo estalar a guerra entre eles. Teríamos então o domínio dos reis de Edom, cujos reinos eram forças desequilibradas. Ponto 18. Temos assim na árvore um hieroglifo da alma do homem e do universo, bem como nas lendas que a história da evolução da alma e do caminho da iniciação associam a ela. Quarto, a cabala não escrita. Ponto 1. O ponto de vista do qual aborda a cabala sagrada difere nestas páginas, até onde eu saiba, do adotado por todos os outros escritores que se ocuparam do assunto, pois para mim a cabala é um sistema vivo de desenvolvimento espiritual, não uma curiosidade histórica. Poucas pessoas, mesmo entre aquelas que se interessam pelo ocultismo, sabem que há uma tradição esotérica ativa em nosso meio que se transmite por meio de manuscritos particulares, de boca a ouvido, e menos pessoas ainda sabem que esta tradição consiste na cabala sagrada, o sistema místico de Israel. Mas onde poderíamos buscar a nossa inspiração oculta a não ser na tradição legada pelo Cristo? Ponto 2. A interpretação da cabala não se encontra, contudo, entre os rabinos no Israel externo, que são hebreus apenas pela carne, mas entre aqueles que são o povo escolhido segundo o Espírito, em outras palavras, os iniciados. A cabala, como a compreendo, tampouco é um sistema puramente hebreu, pois ela foi suplementada durante a Idade Média por muitos conhecimentos alquímicos e pela estreita associação a este extraordinário sistema simbólico, que é o tarô. Ponto 3. Por conseguinte, em minha apresentação do assunto, não recorro muito à tradição em apoio às minhas concepções, bem como à prática moderna, quanto àqueles que fazem uso da cabala como seu método de técnica oculta. Poder-se-ia alegar contra mim que os antigos rabinos nada sabiam de alguns dos conceitos aqui expostos. Replico que seria mesmo impossível que eles os conhecessem, pois tais ideias não eram conhecidas em seus dias, resultando ao contrário do trabalho dos herdeiros de Israel espiritual.
Da minha parte, embora não tenha de desviar ninguém dos ensinamentos do mundo antigo e querendo no tocante aos assuntos de precisão histórica que esses permaneçam sujeitos à correção de todo aquele que estiver mais informado do que eu a respeito desses assuntos, e o seu número é legião. Atribuo escassa importância à tradição quando ela impede o livre desenvolvimento de um sistema de tanto valor como a cabala sagrada. A utilizo as obras dos meus predecessores como uma pedreira de onde retiro as pedras para construir a minha cidadela. Mas não me limito a essa pedreira por qualquer ordem de que tenha conhecimento, colhendo também o cedro do Líbano e o ouro de Órfir, se isso convém ao meu propósito. Ponto 4. Fico bem claro, portanto, que não digo este é o ensinamento dos amigos rabinos, mas sim, esta é a prática dos modernos cabalistas que constitui para nós assunto de vital importância por se tratar de um sistema prático de desenvolvimento espiritual. É a Yoga do Ocidente. Ponto 5. Depois de me ter assim precavido na medida do possível contra a acusação de não ter feito aquilo que jamais pretendi fazer, julgo conveniente definir agora a minha própria posição no que toca à erudição e às qualificações gerais para a tarefa a cumprir. No que concerne à erudição real, estou na mesma classe de William Shakespeare, pois tenho pouco latim e nenhum grego, conhecendo do hebraico apenas o aspecto cultivado pelos ocultistas, ou seja, a habilidade para transliterar a difícil escrita hebraica em função dos cálculos gemátricos, da acusação de não possuir nenhum conhecimento do hebraico, enquanto língua sou inocente. Ponto 6. Não sei se este franco reconhecimento das minhas deficiências servirá para desarmar as críticas. Não há dúvida de que se alegará contra mim, e não sem justificativas, que uma pessoa assim, tão mal equipada, não deveria empreender a tarefa. Posso perguntar, em minha defesa, se alguém encontrado um homem ferido deveria, na ausência de qualificação médica, recusar-se a socorrê-lo e a dar-lhe a ajuda que pudesse, esperando ao contrário a chegada da assistência qualificada. A minha obra sobre a cabala tem a natureza dos primeiros socorros. Procuro desvelar um inestimável sistema, até agora negligenciado, e por mais desqualificada para a tarefa que eu possa ser, procuro chamar a atenção para as suas possibilidades e restaurar-lhe o lugar adequado como chave do ocultismo ocidental. E a minha esperança é que esta obra possa atrair a atenção dos eruditos e animá-los a continuar a tarefa de tradução e investigação dos manuscritos cabalísticos que constituem até agora um veio do qual apenas os afloramentos superficiais foram aproveitados. Ponto 7. Posso alegar, contudo, uma qualificação para a minha tarefa. Nos últimos 10 anos vivi a existência na cabala prática. Utilizei os métodos tanto subjetiva como objetivamente, até que eles se tornassem parte de mim mesma. A conheço por experiência própria os resultados psíquicos e espirituais que podem produzir, tanto quanto sei, incalculável valor como método de manipulação mental. Ponto 8. Aqueles que desejam utilizar a cabala como a sua yoga não precisam obter necessariamente um extenso conhecimento da língua hebraica. Tudo o que precisam é ler e escrever os caracteres hebraicos. A cabala moderna ganhou significado de naturalização nas línguas ocidentais, mas retém e deve reter as suas palavras de poder em hebraico, que é a língua sagrada do Ocidente, assim como o sânscrito é a língua sagrada do Oriente. Muitos são aqueles que se opuseram ao livre emprego dos termos sânscritos na literatura ocultista,
Poderiam eles objetar ainda mais fortemente contra o emprego de caracteres hebraicos, mas a sua utilização é inevitável, porquanto cada letra é também um número, e os números que as letras compõem são não apenas uma importante pista para o seu significado, mas podem também expressar as relações existentes entre diferentes ideias e poderes. Ponto 9. Segundo MacGregor Matters, no admirável ensaio que constitui a introdução do seu livro, a Cabala é comumente classificada sobre 4 categorias. A Cabala prática, que trata da magia talismânica, a cerimonial; a Cabala dogmática, que consiste na literatura cabalística; a Cabala literal, que trata do uso das letras e dos números; e a Cabala não escrita, que consiste no conhecimento correto da maneira pela qual os sistemas simbólicos estão dispostos na árvore da vida, e a respeito da qual, diz MacGregor Matters, nada mais posso dizer sobre esse ponto, nem mesmo se eu o recebi ou não. Mas como essa valiosa sugestão foi desenvolvida pela falecida Sra. MacGregor Matters em sua introdução à nova edição do livro, simultaneamente à publicação da Cabala em 1887, ele recebeu instruções dos seus mestres ocultos para preparar o que posteriormente se tornou a sua escola esotérica. É justificável dizer que, embora Matters tenha recebido a Cabala não escrita, esta deixou por alguns anos de ser não escrita, pois após uma disputa com esse autor, Aleister Crowley, o conhecido autor e erudito, publicou integralmente o conjunto. Os seus livros são agora raros e difíceis de encontrar e, por serem muito estimados pelos esoteristas mais eruditos, o seu valor tornou-se extraordinário e raramente chegam às livrarias de sebo. Ponto 10. A violação de um juramento iniciático é um assunto sério e uma coisa que da minha parte não pretendo fazer, mas não acredito em nenhuma autoridade que me impeça de coletar, a comparar todo o material disponível já publicado sobre qualquer assunto e de interpretá-lo de acordo com a minha melhor habilidade. Nestas páginas é ao sistema referido por Crowley que recorro para comentar os pontos sobre os quais silenciou MacGregor Matters, Wayne Westcott e Waite, principais autoridades modernas da Cabala. Ponto 11. Quanto a ter recebido eu própria qualquer conhecimento da Cabala não escrita, seria muito inconveniente para mim, tanto quanto foi para MacGregor Matters, discorrer sobre esse ponto. E, seguindo o seu clássico exemplo de enterrar a cabeça na areia a balançar a cauda, volta à consideração do material de que disponho. Ponto 12. A essência da Cabala não escrita repousa no conhecimento da ordem em que determinadas séries de símbolos estão dispostas na árvore da vida. Essa árvore, Oth-Chin, consiste em 10 séfirotes sagradas dispostas num padrão particular e unidas por linhas, as quais recebem o nome de 32 caminhos da Sefer Yezirar, ou emanações divinas. Aqui está um dos labirintos ou armadilhas em que se deleitavam os rabinos. Se contarmos os caminhos, descobriremos que há 22, não 32 deles. Mas, para os seus propósitos, os rabinos trataram as próprias 10 Sefirot como caminhos, enganando dessa maneira os não iniciados. Os 10 primeiros caminhos da Sefer Yezirar estão, portanto, atribuídos às 10 Sefirot e os 22 seguintes aos próprios caminhos reais.
Vemos assim que também as 22 letras do alfabeto hebraico podem ser associadas aos caminhos sem discrepâncias ou sobreposições. Associam-se também a eles os 22 trunfos do tarô, os atos ou moradas de Thoth. No que concerne às Dr. Uncas, ou Papus, o escritor francês, o Sr. Waite, e os manuscritos da Ordem da Aurora Dourada, de MacGregor Matters, que Crowley publicou sobre a sua própria responsabilidade. Essas três autoridades apresentam pontos de vista muito diferentes quanto ao sistema dado pelo Sr. Waite, diz ele. Há um outro método conhecido pelos iniciados. É razoável supor que esse seja o método utilizado por Matters. Papus discorda de ambos no seu método, mas como o seu sistema violenta muitas vezes as correspondências com os padrões da árvore, a prova final de todos os sistemas, e como os sistemas de Matters e Crowley se ajustam admiravelmente, penso que podemos concluir com exatidão que o método de ambos constitui a ordem tradicional correta, e pretendo ater-me a ela nestas páginas. Ponto 13. Os cabalistas depuseram ademais sobre os caminhos da árvore os signos do zodíaco, os planetas e os elementos. Ora, existem 12 signos, 7 planetas e 4 elementos, prefazendo 23 símbolos. Como se ajustam eles aos 22 caminhos? Aqui está outra emboscada, mas a solução é simples. No plano físico, encontramos no elemento terra e, por essa razão, tal símbolo não aparece nos caminhos que conduzem ao invisível. Deixemos de lado esse símbolo e teremos 22 símbolos que correspondem perfeitamente corretamente colocados aos trunfos do tarô, pois eles se esclarecem mutuamente de forma notável a fornecerem as chaves da astrologia esotérica e a adivinhação do tarô. Ponto 14. A essência de cada caminho reside no facto de ele constituir a união de duas séfirotes. Só podemos compreender-lhe o significado levando em conta a natureza das esferas unidas na árvore. Mas uma séfira não pode ser entendida num único plano. Ela tem uma natureza quadrupla. Os cabalistas afirmam claramente ou dizem que existem 4 mundos. Ver MacGregor Matters, The Kabbalah Unveiled. Atzilut, o mundo arquétipo, o mundo das emanações, o mundo divino. Briam, o mundo da criação, também chamado Córcia, o mundo dos tronos. E Yetzirah, o mundo da formação e dos anjos. Ásia, o mundo da ação, o mundo da matéria. Ponto 15. Afirmam eles também que as 10 séfirotes sagradas têm cada uma o seu próprio ponto de contacto com cada um dos 4 mundos dos cabalistas. No mundo atzilútico, elas manifestam-se por meio dos 10 nomes sagrados de Deus, em outras palavras, o grande manifesto, simbolizado pelos 3 véus negativos da existência, que pendem atrás da coroa, manifesta-se em 10 diferentes aspectos, representados pelos diferentes nomes utilizados para denotar a divindade nas escrituras hebraicas. Esses nomes são traduzidos de diversas maneiras na versão autorizada, e o conhecimento do seu verdadeiro significado, aliado ao das esferas, às quais esses nomes pertencem, permite-nos elucidar muitos enigmas do Velho Testamento. Ponto 16. No mundo briático, as emanações divinas manifestam-se
por meio das 10 poderosos arcanjos, cujos nomes exercem um importante papel na magia cerimonial. São eles os vestígios gastos e apagados destas palavras de poder que constituem os bárbaros nomes de evocação da magia cerimonial. São eles os vestígios gastos e apagados dessas palavras de poder que constituem os bárbaros nomes de evocação da magia medieval, nenhuma de cujas letras pode ser alterada. A razão disso é que em hebraico uma letra é também um número, e os números de um nome têm um significado importante. A linha 17. No mundo yetzirātico, as emanações divinas manifestam-se por meio de um único ser, mas através de diferentes tipos de seres chamados de hostes ou coros angélicos. A linha 18. O mundo asiático não é, estritamente falando, o mundo da matéria, se o encararmos de um ponto de vista sefirótico, mas antes os planos astral e etérico inferiores que juntos formam a base da matéria. No plano físico, as emanações divinas manifestam-se por meio de que poderíamos chamar com propriedade de 10 chakras cósmicos, porque esses centros de manifestação correspondem perfeitamente aos centros que existem no corpo humano. Os chakras consistem no primo móvel, ou primeiro remoinho, a esfera do zodíaco, os 7 planetas e os elementos, prefazendo o total de 10. A linha 19. Pelo que precede, pode-se observar que cada séfira se compõe em primeiro lugar de um chakra cósmico, em segundo lugar de uma hoste angélica de seres, devas, arcanos, principalidades ou poderes, de acordo com a terminologia empregada. Em terceiro lugar, de uma consciência arquiangélica, ou trono. E em quarto lugar, de um aspecto especial da divindade, Deus como Ele é, em sua integridade, está absolutamente oculto atrás dos véus negativos de existência, sendo por essa razão incompreensível à consciência humana não iluminada.